Olá, estudantes de todo o Brasil, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Monografia do Triunfo. Como vocês estão? Bom, hoje eu resolvi aprofundar um assunto ao qual nós já tínhamos tratado anteriormente, mas hoje vou trazer ele na versão mais profunda, né? Se você já gostou do conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, ok? Basicamente, a gente vai ver o que é coesão, o que é coerência, os 3 tipos básicos da coesão. A gente vai ver alguns exemplos também de textos coesos e coerentes e todas as demais combinações. Deixa eu dar só um zoom aqui. Agora sim, ficou bem melhor, né? Então vamos lá. Vamos definir o que é coesão. Bom, a coesão basicamente ela é a ligação entre as partes do seu texto. No caso, você, estudante, né, está concluindo o seu TCC ou prestes a concluir, a coesão e a coerência são um dos elementos aos quais a sua banca irá avaliar a sua monografia. Então, o que ela vai avaliar? Se cada parágrafo se relaciona de uma forma lógica, de uma forma harmônica, se há sentido entre os parágrafos e há uma relação entre eles. Se você conseguiu relacionar as ideias de forma correta entre os parágrafos. Basicamente é isso. Então vamos lá. Vamos aos 3 tipos básicos da coesão, que seriam a referencial, a sequencial e a recorrencial. Bom, vamos primeiramente tratar da referencial. A referencial e a sequencial são um adendo, ela despenca em concursos e vestibulares e ela é muito importante. Portanto, eu aconselho, se você pretende futuramente prestar um concurso, um vestibular, estude elas profundamente, porque com certeza vai cair na sua prova, certo? A coesão referencial, como o próprio nome diz, seria para você referenciar, através dos conectivos, né, algumas partes do seu texto, para o seu texto não ficar maçante, não ficar repetitivo. E aí que está o pulo do gato, e aí que está o macete. Como que você vai identificar? Bom, através destes elementos conectivos que geralmente irão aparecer na sua frase, que são os substantivos ou expressões substantivas, os numerais, os advérbios e a elipse. Então vamos lá. Vamos primeiro para o substantivo. Bom, o substantivo você sabe, né? Lá do primário, lá do colégio, que o substantivo nomeia seres, né? E expressões substantivas, no caso aqui, seriam as locuções substantivas, ou seja, 2 ou mais palavras que na frase tem a função sintática de substantivo, certo? Então vamos lá. Temos um exemplo. Bechara ou becara é bem conhecido entre os concurseiros. Esse, ó o pronome demonstrativo aqui. Esse notável gramático tem uma obra vasta. No caso aqui, bechara é o substantivo. E por que esse pequeno texto é coeso? Por quê? Porque eu estou pegando um elemento conectivo, que no caso aqui é um pronome demonstrativo, para retomar o meu substantivo. Quais outros elementos podem aparecer? Os numerais. Aí aqui dou um exemplo. João, Pedro e Amanda passaram. Sim, os 3 passaram. Mas, conjunção adversativa, conjunção coordenada adversativa, mas só o primeiro se classificou. Quem é o primeiro? No caso, o João. Retoma o termo João. Agora vamos aos advérbios. Aí tem um pequeno texto. O Brasil e os Estados Unidos são países que conservam um sentimento patriótico. Mas, conjunção adversativa, novamente coordenada adversativa, mas lá onde? Bom, se estamos no Brasil, lá só pode ser Estados Unidos, correto? Lá chega a ser maior do que aqui. Aqui aonde? Brasil. Ou seja, esses dois termos são advérbios de lugar. Em virtude disso, espero que o meu país seja assim. Ou seja, aqui o assim seria uma conjunção conclusiva, né? Ou seja, eu dou a minha ideia, aí eu concluo, certo? Vamos para o último termo, elipse. A elipse, ela é uma figura de linguagem que ela geralmente
é um termo oculto na frase. Geralmente, esse termo oculto é um pronome pessoal do caso reto. Vamos para o exemplo. O Instituto Dom Bosco preza a excelência. Por isso, conjunção explicativa, conta com vários mestres. Sim. Fazem isso? Quem faz isso? Quem faz isso? O Instituto Dom Bosco. Ó. Eles fazem isso, pois tem enorme satisfação em contribuir com a educação brasileira. Ou seja, eu pus aqui uma conjunção coordenada explicativa. No caso, onde que está a elipse? Aqui, ó. No verbo. Quem fazem? Eles fazem, né? Ou seja, o eles é o pronome pessoal do caso reto, que está retomando o Instituto Dom Bosco. Por isso, esse texto é coeso, porque eu tenho um termo aqui que retoma um termo anterior. Tenho um conectivo, perdão, que retoma um termo anterior, para não causar a repetição, certo? Agora, vamos aos dois tipos de coesão referencial, que seriam a anafórica e a catafórica. Elas não são difíceis e eu vou mostrar por quê, através do exemplo. Ó, vamos ao primeiro. O aluno passou, pois, conjunção explicativa, coordenada explicativa, ele se dedicou tempo integral à tarefa. No caso, você percebe que esse ele, que é o pronome pessoal do caso reto, retoma o aluno, por isso que essa frase é coesa? Agora vamos à explicação por que ela é anafórica. Por que ela é anafórica? No caso, o meu termo principal, que é aluno, vem antes do conectivo. Então, para você só se lembra, anafórica vem antes. Lembra dessa palavrinha, a hora que você achar que é uma coesão referencial anafórica. Anafórica, antes. O que vem antes? Vem antes o termo ao qual eu quero referenciar, certo? O termo ao qual o meu conectivo relaciona, que no caso aqui é o aluno. Ficou claro? Aí, outro exemplo. A aluna se classificou, pois ajudaram-na. Então, vamos lá. A aluna se classificou, beleza. O pois aqui é uma conjunção explicativa, coordenativa explicativa. Esse na, ele retoma a aluna, né, que é um pronome oblíquo átono, né, no caso. E ela é anafórica por quê? Porque o termo principal ao qual eu quero referenciar vem antes do elemento conectivo. Assim fica mais claro, né, para vocês entenderem. Beleza? Agora vamos ao contrário, que é a catafórica. Ou seja, que é o termo ao qual eu quero referenciar vem depois do meu conectivo. Aí tenho dois exemplos. Esta vai longe. Aí reticências, que é sinal que eu vou continuar a minha ideia. Mônica é extremamente determinada. Ou seja, se esta, que é esse pronome demonstrativo, está fazendo referência a Mônica. Está retomando Mônica, né? No caso aqui, a Mônica está retomando esta, né? Que é um pronome demonstrativo. Ou seja, o meu termo principal aparece depois do meu termo conectivo. Ficou mais claro assim, né? Beleza. Mais um exemplo. A aluna que estudou comigo era excelente. Bom, o que é um termo muito versátil na língua portuguesa. Existem vários usos. Ele pode ter mais de, se eu não me engano, 20 funções na língua portuguesa. Mas 90% dos casos que vai aparecer para você serão pronomes relativos, que é este caso aqui também. Ó, a aluna que estudou comigo era excelente. Ou seja, eu posso trocar esse que por a qual. Ó. A aluna a qual estudou comigo era excelente. Ou seja, esse que aqui, que é o pronome relativo, ele está retomando o termo a aluna. Ficou claro? Por isso que ela é um tipo de coesão referencial catafórica. Então, vamos lá. Vamos à próxima. Sequencial. Na coesão sequencial, os elementos conectivos já diferem um pouco da coesão referencial.
Ou seja, eles serão basicamente conjunções e preposições. Eu tenho 2 exemplos aqui, ó. Eu me esforcei muito e conjunção coordenativa aditiva, ou seja, eu estou somando 2 ideias, e fiz grande investimento na minha carreira. Ok? É uma sequência. Aconteceu um fato primeiro, depois aconteceu outro. Ou seja, primeiro eu me esforcei, depois eu fiz um grande investimento na minha carreira, depois que eu me esforcei muito, certo? Próximo exemplo. Investi na minha carreira inicial, mas, conjunção adversativa, conjunção coordenativa adversativa, nada saiu como eu esperava. Esse mas aqui, a conjunção adversativa, retomando a ideia inicial, né? Ou seja, primeiramente eu investi na minha carreira inicial, porém, nada ocorreu como eu esperava. Ou seja, esse texto é coeso porque eu estou relacionando 2 ideias e ela é sequencial porque eu tenho uma conjunção aqui, certo? Mais ou menos essa ideia que você tem que entender. Agora vamos ao último tipo de coesão, que é a coesão recorrencial, que não é muito comum, mas vai que, né? Vai que aparece. É bom você saber. Ó, a coesão recorrencial, ela é a repetição de uma ideia ou de uma estrutura. Ela aparece geralmente, não é muito comum, com a ideia de paralelismo sintático. O que é paralelismo sintático? O paralelismo sintático geralmente é uma repetição de uma ideia ou de uma estrutura sintática. Ou elas são semelhantes ou possuem igual valor sintático. Ficou claro? E nós temos um exemplo aqui. Um exemplo um pouquinho comprido, né? Nós precisamos estudar mais. Porque, conjunção explicativa, o estudo é essencial para uma carreira de sucesso. Aí, de novo, nós precisamos nos empenhar mais, porque estudar é, de fato, recompensador em todos os sentidos. Vocês percebem que aqui, vocês podem ver, ó, eu tenho uma oração coordenada iniciada por porquê aqui, e aqui também tem, ó, porque o estudo é essencial para uma carreira de sucesso, porque estudar é, de fato, recompensador em todos os sentidos. E nós temos uma oração coordenada também, começando pelo pronome pessoal nós. Nós precisamos estudar mais, ó. Nós precisamos nos empenhar mais. Vocês percebem aqui como a estrutura é semelhante entre essas 2 frases? Por isso que ela é uma coesão recorrencial, porque ela tem essa ideia semelhante e essa estrutura semelhante. Certo? Ficou claro? Agora vamos à coerência. O que o seu avaliador, a sua banca vai avaliar? Se há sentido lógico entre as partes do seu texto. Se as ideias colocadas nos parágrafos, elas têm esse sentido lógico entre eles, certo? Ou seja, se ela mantém a harmonia de sentido entre os elementos do texto. Aí aqui eu tô dando 4 combinações, basicamente, né? Entre textos coesos e coerentes, né? Que o primeiro seria coeso e não coerente, não coeso e coerente, não coeso e não coerente e coeso e coerente. 2 termos, 4 combinações. Então, vamos lá. O primeiro deles, coeso e não coerente. Ou seja, há uma ligação entre as partes do texto, porém, não há um sentido entre as 2 partes. Então, vamos lá. Aberto todos os dias, exceto sábado. Sim, é coeso porque eu estou ligando 2 ideias, porém, não é coerente por quê? Porque se está aberto todos os dias, você concorda que todos os dias é de segunda a segunda, de segunda a domingo, né? Ou seja, sábado está incluso. Por isso que é coeso e não coerente. Ficou claro? Próximo exemplo. Não coeso e coerente. Não tem uma ligação entre os termos do texto, mas tem um sentido entre as partes do texto, certo? Tem uma harmonia de sentido. Então, vamos lá. Primeiro, pare de mexer nessa tinta.
Vá já para o banheiro. Não toque em nada. Vá para o seu quarto. Ou seja, não há aqui nenhum elemento conectivo entre estas frases. Por isso que ela é não coesa. Mas ela é coerente porque as frases têm um sentido. Há uma harmonia de sentido. Então vamos lá. Próxima combinação, não coesa e não coerente. Ou seja, ele não é coeso e não é coerente. Coisa que você não pode fazer de jeito nenhum na sua monografia. Estudei muito. Fui pescar. Passei na prova de medicina. Montarei uma empresa de artesanato. What the fuck? O que tem a ver uma coisa com a outra? O samba do crioulo doido aqui. Então, nesse caso, ele é não coeso, porque ele não mantém uma ligação entre as partes do texto, ou seja, não há nenhum elemento conectivo entre estas frases. E ele é não coerente porque uma coisa não tem nada a ver com outra. Não há uma harmonia de sentido aqui também, certo? Por isso que ele é não coeso e não coerente. Agora vamos à última combinação, que sim, é essa aqui que você tem que seguir na sua monografia. O seu texto tem que ser coeso e coerente ao mesmo tempo, sem excluir um dos dois. Ele estava doente, por isso, uma conjunção coordenativa explicativa, explicar o porquê, por isso ele não foi à aula. Sim, está correto. Ou seja, há uma ligação entre as partes do texto e o texto é coerente, porque ele faz sentido. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa aquele like para mim. Se inscreve no canal, ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Eu vou estar deixando embaixo um link de um infográfico aqui. Peguem, é de graça, é para ajudar vocês. Quaisquer dúvidas, tem o meu WhatsApp aqui embaixo também. Tem todas as minhas redes sociais. Me sigam lá, que eu passo todos os dias várias dicas legais sobre português e monografias. E TCCs também, tudo, né? Então é isso, até a próxima aula, bons estudos a todos e tchau!